Existem decisões na vida que definem quem realmente somos. E eu descobri isso a 8.000 pés de altitude, pilotando uma aeronave carregada de esperança sobre um território onde a esperança havia morrido há muito tempo. Sou o capitão Marcos Oliveira. E se você já se perguntou até onde um ser humano pode ir para salvar a vida de outros, essa é a história que vai responder sua pergunta de uma forma que você nunca imaginou. Quando as pessoas me perguntam por que deixei uma carreira promissora na aviação comercial para voar missões humanitárias, eu sempre digo que foi por uma questão de propósito. Mas a verdade é que foi naquele dia, sobrevoando uma zona de guerra com medicamentos que representavam a diferença entre a vida e a morte para centenas de crianças, que eu realmente entendi o que significava ter um propósito. O que estava em jogo não era apenas minha carreira ou minha vida. Eram as vidas de inocentes que dependiam de alguém corajoso o suficiente para atravessar o inferno e voltar para contar a história. Esta não é uma história comum sobre aviação. Esta é a história sobre como um homem comum se viu diante de uma escolha extraordinária. E como essa escolha mudou não apenas o destino de centenas de pessoas, mas a forma como eu encararia cada voo pelo resto da minha vida. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava no hangar da Médicos Sem Fronteiras em Entebbe, Uganda, fazendo a manutenção de rotina no nosso Cessna 208 Caravan, quando meu telefone tocou. Do outro lado da linha estava a Dr. Sarah Mitchell, coordenadora de operações de emergência. "Marcos, precisamos de você para uma missão urgente", disse ela. E pela tensão em sua voz, eu soube imediatamente que não seria um voo normal. "Temos uma situação crítica no hospital de campanha em Malakal." Malakal. Só de ouvir o nome senti um aperto no estômago. A cidade estava localizada no coração de uma zona de conflito no Sudão do Sul, onde milícias rivais disputavam território há meses. Era um dos lugares mais perigosos do mundo para operações humanitárias. "O que aconteceu?" perguntei, limpando as mãos no pano e caminhando em direção ao escritório. "Ataque aéreo na madrugada. O hospital sofreu danos colaterais e eles estão lidando com mais de 200 vítimas civis, a maioria crianças. Ficaram sem plasma sanguíneo, antibióticos de última geração e vacinas contra a cólera. Sem esses suprimentos, as próximas 24 horas vão ser catastróficas." Parei na porta do escritório. 200 vítimas, a maioria crianças. A imagem das pequenas vidas dependendo de medicamentos que estavam a milhares de quilômetros de distância me apertou o peito. "Qual é a janela para entrega?" perguntei, já sabendo que a resposta não seria boa. "O plasma tem vida útil de 6 horas fora da refrigeração adequada, e as vacinas perdem eficácia em 4 horas se não mantidas na temperatura correta. Nosso gerador de refrigeração móvel tem autonomia de 2 horas de voo." Fiz os cálculos mentalmente. Malakal ficava a aproximadamente 3 horas de voo de Entebbe, considerando o vento contrário e a necessidade de voar rotas indiretas para evitar áreas de maior conflito. Seria apertado, muito apertado. "E a situação de segurança?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Sarah suspirou profundamente. "Crítica. A inteligência local relata movimento de caças Su-25 na região, provavelmente das forças governamentais, tentando interceptar suprimentos para as milícias. Além disso, há relatórios de sistemas antiaéreos portáteis SAM nas mãos dos rebeldes. SAM, Surface-to-Air Missiles. Mísseis terra-ar que podiam derrubar uma aeronave civil sem qualquer chance de defesa. Minha boca ficou seca só de pensar. "Marcos", continuou Sarah, "eu não vou mentir para você. Esta é provavelmente a missão mais perigosa que já oferecemos a qualquer piloto. Se você disser não, ninguém vai julgar você. Mas se disser sim, você pode ser a única esperança que essas crianças têm." Olhei pela janela do hangar e vi o Caravan parado na pista. Aquela aeronave robusta, confiável, que me levara através de tempestades, montanhas e situações impossíveis durante os últimos 5 anos. Pensei em todas as vidas que já tínhamos salvado juntos, todos os lugares onde leváramos esperança quando ela parecia ter se perdido completamente. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não estaria apenas enfrentando os elementos naturais.
Estaria voando direto para uma zona de guerra ativa, onde pessoas com armas sofisticadas estariam ativamente tentando me matar. Preciso de 30 minutos para fazer os cálculos de combustível e rota, disse finalmente. E quero falar com nosso contato em Malacau diretamente. Claro, Marcos, obrigada. Marcos, independente da sua decisão, obrigada por considerar. Desliguei o telefone e fiquei ali parado por alguns minutos, olhando para o Caravan. Toda a minha experiência como piloto militar antes de entrar para a aviação humanitária me dizia que esta missão estava além dos limites de risco aceitável. Mas a imagem das crianças feridas, dependendo de medicamentos que eu poderia levar até elas, não saía da minha cabeça. Caminhei até o centro de operações, onde nossa equipe de planejamento de voo mantinha comunicação constante com todos os hospitais de campanha da região. Consegui estabelecer contato direto com o Dr. James Mutwell, o médico-chefe em Malacau. Dr. Mutwell, aqui é o Capitão Oliveira, da MSF Entebbe. Pode me dar um relatório da situação atual? A voz que veio do rádio estava claramente cansada, mas determinada. Capitão, a situação aqui é... como posso dizer? Um inferno. Temos 215 vítimas desde o ataque desta madrugada. 43 são crianças com menos de 10 anos. Sem o plasma sanguíneo, vamos perder pelo menos 20 dessas crianças nas próximas horas. Sem as vacinas contra a cólera, o número pode triplicar quando a epidemia se espalhar pelo campo de refugiados. E a segurança na área da pista? A pista está operacional, mas houve combates pesados a 5 quilômetros ao norte, há 2 horas. Nossos observadores não identificaram movimento de veículos militares na área do hospital nos últimos 60 minutos, mas a situação muda rapidamente. Entendido. Dr. Mutwell, vou ser direto. Qual é a probabilidade real de um pouso e decolagem seguros? Houve uma pausa longa. Capitão, se fosse minha família aqui, eu imploraria para alguém tentar. Não posso garantir sua segurança, mas posso garantir que sem esses suprimentos, muitas famílias vão perder seus filhos hoje. Essa resposta disse tudo. Agradeci ao doutor e desliguei o rádio. Passei a próxima meia hora estudando cartas aeronáuticas, relatórios meteorológicos e briefings de segurança. A rota mais direta passava sobre 3 áreas de conflito ativo. A rota mais segura adicionaria 1 hora ao tempo de voo, comprometendo a eficácia dos medicamentos. Era uma escolha impossível entre segurança e eficácia da missão. Finalmente, tomei minha decisão. Liguei para Sarah. Vou aceitar a missão, mas com condições. Quero autorização para voo VFR baixo, abaixo dos 2.000 pés para evitar radares de longo alcance. Quero comunicação direta com nosso observador em Juba para atualizações de inteligência em tempo real. E quero um plano de evacuação médica de emergência caso eu seja abatido. Feito, respondeu ela imediatamente. Os suprimentos já estão sendo carregados no gerador refrigerado portátil. Você pode decolar em 1 hora. Sarah, disse eu, se algo der errado, certifique-se de que minha família saiba que eu escolhi fazer isso. Que ninguém me obrigou. Marcos, você vai voltar. Eu acredito nisso. Desligou o telefone e fui preparar a aeronave para aquele que poderia ser meu último voo. A preparação pré-voo nunca foi tão meticulosa. Verifiquei cada sistema, cada instrumento, cada conexão 2 vezes. O Caravan estava em perfeitas condições, com tanques cheios e todos os sistemas funcionando perfeitamente. O gerador refrigerado portátil foi instalado na cabine de carga, alimentado pela energia da aeronave e com baterias de backup para 2 horas de autonomia. Os suprimentos médicos ocupavam apenas uma pequena parte da cabine de carga, mas representavam esperança para centenas de pessoas. Plasma sanguíneo tipo O negativo, antibióticos de espectro amplo, analgésicos potentes e 2.000 doses de vacina contra a cólera. Tudo cuidadosamente acondicionado e mantido na temperatura ideal. Às 13h45, liguei os motores. O familiar som do PT-6A-114A Turboprop encheu o hangar e senti aquela vibração reconfortante que sempre me tranquilizava antes de voos difíceis. Mas desta vez, havia algo diferente.
uma tensão no ar que eu nunca havia sentido antes. Taxiei até a cabeceira da pista 30 e fiz meus últimos cheques. Torre de controle de Entebbe me deu autorização para decolagem e transferência para controle de área. Entebbe Tower, MSF 047 pronto para decolagem pista 30. MSF 047, autorizado decolagem pista 30, vento 320 graus, 8 nós, mantenha 3.000 pés, contate controle 124.5 após decolagem. Autorizado decolagem pista 30, MSF 047. Acelerei e senti o Caravan responder imediatamente. A decolagem foi suave, e em questão de minutos estava subindo através das nuvens baixas que cobriam o Lago Vitória. Olhei para trás uma última vez, vendo Entebbe desaparecer na bruma, e me concentrei na missão à frente. A primeira parte do voo transcorreu sem incidentes. Voei uma rota nordeste, evitando o espaço aéreo sobre Kampala e seguindo o Vale do Nilo em direção à fronteira com o Sudão do Sul. A paisagem embaixo era deslumbrante, florestas tropicais dando lugar a savanas, pequenas aldeias conectadas por estradas de terra serpenteando entre colinas verdes. Mas conforme me aproximava da fronteira, a paisagem começou a mudar. As aldeias ficaram mais esparsas, depois desapareceram completamente. Comecei a ver crateras de bomba, vilarejos queimados, estradas destruídas. Os sinais da guerra ficavam cada vez mais evidentes. Às 15h20, cruzei a fronteira para o Sudão do Sul e imediatamente mudei para frequências de emergência humanitária. Estabeleci contato com nosso coordenador de operações em Juba. Juba Control, MSF 047, cruzando fronteira Uganda-Sudão do Sul. Flight Level 030, destinação Malakal, ETA 16 e 15. MSF 047, Juba Control. Temos você no radar. Esteja ciente. Atividade aérea militar relatada na região de Malakal nas últimas 2 horas. Recomendamos extrema cautela. Entendido, Juba. Alguma informação específica sobre tipo de aeronave ou altitude? Negativo, MSF 047. Apenas relatórios de observadores terrestres sobre ruído de jatos. Mantenha a escuta nesta frequência para atualizações. Ruído de jatos. Isso significava caças militares na área, provavelmente os Su-25 que Sarah havia mencionado. Esses aviões de ataque ao solo eram letais e eficazes, capazes de identificar e engajar alvos terrestres com precisão devastadora. Mas eles também voavam muito mais alto e muito mais rápido que meu Caravan. Com sorte, nem notariam minha presença. Reduzi a altitude para 1.500 pés e diminuí a velocidade, tentando minimizar minha assinatura radar e ruído do motor. A paisagem embaixo agora estava marcada pela guerra, estradas cortadas por crateras, pontes destruídas e, ocasionalmente, a fumaça distante de algum conflito. Às 15h45, recebi uma atualização alarmante de Juba, MSF 047. Relatórios confirmam 2 caças Su-25 operando na área de Malakal. Última posição conhecida, 15 quilômetros ao oeste da cidade, altitude aproximada 15.000 pés, curso sudeste. Meu sangue gelou. 15 quilômetros ao oeste de Malakal era exatamente a rota que eu estava voando. E 15.000 pés significava que eles estavam muito acima de mim, numa posição perfeita para identificar qualquer aeronave na região. Juba Control MSF 047 solicita vetorização alternativa para Malakal. MSF 047, recomendamos rota via Waypoint Kango, adicionará aproximadamente 20 minutos ao seu ETA. 20 minutos. 20 minutos que poderiam fazer a diferença entre vida e morte para as crianças no hospital. 20 minutos que poderiam comprometer a eficácia dos medicamentos refrigerados. Olhei para o indicador do sistema de refrigeração. Ainda tinha 1 hora e 15 minutos de autonomia nas baterias. Tecnicamente, ainda daria tempo, mesmo com o desvio. Mas então lembrei das palavras do Dr. Mutual. Sem o plasma sanguíneo, vamos perder pelo menos 20 dessas crianças nas próximas horas. Tomei uma decisão que ainda me persegue até hoje. Juba Control, MSF 047, mantendo rota direta para Malakal. Confirme novamente.
Esta é uma missão humanitária de emergência com medicamentos críticos. Solicito que qualquer aeronave militar na área seja informada da nossa presença e propósito. MSF 047. Entendido. Estamos tentando estabelecer contato com o comando militar local. Boa sorte. Boa sorte. Duas palavras que naquele momento soaram como uma despedida. Continuei voando direto para Malakal, mantendo 1.500 pés e velocidade reduzida. A cada minuto que passava, escaneava o céu em busca de qualquer sinal dos caças. Sabia que, se eles decidissem me interceptar, eu não teria qualquer chance de escape ou defesa. Às 16h05, avistei a fumaça no horizonte. Colunas negras subindo ao céu, marcando a localização de Malakal. O coração acelerou. Estava quase chegando ao destino, mas também estava entrando na zona de maior perigo. Foi então que ouvi o som que todo piloto civil teme ouvir em zona de guerra, o rugido distante de motores a jato. Imediatamente olhei para cima e os vi. 2 pontos escuros no céu, muito altos, movendo-se rapidamente de oeste para leste. Os Su-25. Eles estavam numa altitude muito superior à minha, mas claramente patrulhando a área. Minha primeira reação foi reduzir ainda mais a altitude, descendo para 800 pés, e voando o mais baixo possível sem comprometer a segurança. A essa altura, estava praticamente fazendo voo rasante sobre a savana, seguindo o curso serpenteante do rio Nilo Branco em direção a Malakal. O rádio crepitou com uma transmissão em árabe que eu não conseguia entender, seguida por uma resposta em inglês com forte sotaque local. A aeronave não identificada aproximando-se de Malakal, identifique-se imediatamente ou será considerada hostil. Meu coração quase parou. Eles haviam me detectado. Rapidamente mudei para a frequência de emergência internacional e respondi. Atenção aeronave militar, aqui é MSF 047, aeronave de assistência médica humanitária em missão de emergência para Malakal. Repetindo, somos uma organização humanitária internacional carregando suprimentos médicos críticos para hospital de campanha. Solicitamos passagem segura. Houve um silêncio tenso que pareceu durar uma eternidade. Continuei voando em direção a Malakal, agora a apenas 15 quilômetros de distância, mas com os caças claramente me observando. Finalmente, uma resposta veio. MSF 047. Você está em espaço aéreo restrito durante operações militares ativas. Altere curso imediatamente para sudoeste ou será escoltado para fora da área. Escoltado. Uma palavra educada para forçado sob ameaça de ser abatido. Olhei para o indicador de combustível, depois para o sistema de refrigeração dos medicamentos. Estava tão perto, tão incrivelmente perto de completar a missão. As crianças no hospital estavam a apenas alguns minutos de distância, dependendo dos medicamentos que eu carregava. Tomei a decisão mais difícil da minha vida como piloto. Atenção aeronave militar, MSF 047, não pode alterar curso. Repetindo, estamos carregando plasma sanguíneo e vacinas críticas para 200 vítimas civis, incluindo crianças feridas. Sem esses suprimentos, muitas vidas serão perdidas nas próximas horas. Solicitamos permissão humanitária para completar a aproximação a Malakal. A resposta veio rápida e fria. MSF 047, última advertência. Altere curso imediatamente ou medidas defensivas serão tomadas. Olhei para cima e vi que um dos caças havia mudado de direção e estava descendo em minha direção. Mesmo à distância, pude distinguir a silhueta característica do Su-25, uma máquina de guerra projetada especificamente para destruir alvos terrestres, como o meu pequeno Caravan. Naquele momento, pensei em minha família, em minha esposa Ana, que me apoiou quando decidi deixar a aviação comercial para trabalhar com organizações humanitárias, em meus filhos, que ainda eram pequenos e que poderiam crescer sem pai por causa desta decisão. Pensei em todas as vezes que Ana me perguntou se valia a pena o risco e eu sempre respondi que sim, que algumas coisas valiam mais que nossa própria segurança. Mas também pensei nas crianças no hospital de Malakal, em rostos que eu nunca havia visto
mas que dependiam de mim naquele momento. Em pais desesperados que haviam perdido tudo na guerra, exceto a esperança de que seus filhos sobrevivessem. A aeronave militar MSF-047, mantendo aproximação para Malakal. Não represento ameaça militar de qualquer tipo. Sou apenas um piloto, tentando salvar vidas de crianças inocentes. O que aconteceu nos próximos minutos mudou minha perspectiva sobre humanidade para sempre. O Su-25 continuou descendo e se posicionou ao meu lado esquerdo, voando em formação aproximadamente a 200 metros de distância. Por alguns momentos aterrorizantes, voamos lado a lado, meu pequeno caravan civil e aquela máquina de guerra militar. Através da cabine pude ver o piloto do caça. Ele estava me observando, avaliando, decidindo. Nossas vidas, a minha e de centenas de pessoas no hospital, estavam nas mãos daquele homem que eu não conhecia, cuja língua eu não falava, mas que naquele momento tinha o poder de decidir quem viveria e quem morreria. Então, algo extraordinário aconteceu. O piloto do Su-25 levantou a mão direita e fez um sinal com o polegar para cima, um gesto universal de aprovação. E então, lentamente, ele puxou o manche e começou a subir, afastando-se do meu caravan. O rádio crepitou uma última vez. MSF-047, vocês têm 5 minutos para pouso e decolagem em Malakal. Depois disso, não podemos garantir segurança na área. 5 minutos. Era apertado, mas possível. Entendido e muito obrigado, respondi. E pela primeira vez em horas, senti que talvez eu conseguisse completar a missão. A aproximação para Malakal foi a mais intensa da minha carreira. A cidade estava claramente em estado de guerra. Fumaça subindo de vários pontos, edifícios danificados visíveis mesmo à distância, e a pista do hospital de campanha cercada por abrigos improvisados e tendas médicas. Estabeleci contato direto com o hospital. Malakal Ground MSF-047, aproximando para pouso. ETA 2 minutos. Confirme condições da pista e segurança da área. MSF-047, Malakal Ground. Pista livre, vento calmo, equipe médica posicionada para descarga imediata. Bem-vindo, capitão. Não sabe o quanto esperávamos por você. A emoção na voz do controlador, provavelmente um dos médicos assumindo função dupla, foi quase demais para suportar. Depois de horas de tensão, medo e incerteza, finalmente ouvia uma voz amiga me dando boas-vindas. O pouso foi perfeito. O caravan tocou na pista de terra com suavidade, e assim que reduzia a velocidade, vi a equipe médica correndo em direção à aeronave. Homens e mulheres vestidos com aventais médicos manchados, rostos cansados mas esperançosos, todos focados na carga que eu havia trazido. Desliguei os motores e abri a porta da cabine de carga. Imediatamente, mãos experientes começaram a descarregar o equipamento de refrigeração e os suprimentos médicos. Dr. Mutwal, que eu reconheci pela voz do rádio, se aproximou da cabine. Capitão Oliveira, disse ele, estendendo uma mão suja de sangue. Você acabou de salvar muitas vidas hoje. Como estão as crianças? Perguntei, ajudando a descarregar as últimas caixas de medicamentos. Vivas, graças a você. Temos 23 em estado crítico, que precisam do plasma imediatamente. E mais de 100 que precisam das vacinas contra a cólera nas próximas horas. Enquanto conversávamos, ouvi o som distante de artilharia. O conflito estava se aproximando novamente. Doutor, preciso decolar em 3 minutos. O comando militar me deu apenas 5 minutos de janela. Entendido, capitão. Ele hesitou por um momento. Quero que saiba que o que você fez hoje, voar através de uma zona de guerra para trazer esses medicamentos, isso vai além do dever. Isso é heroísmo. Balancei a cabeça. Não sou herói, doutor. Sou apenas um piloto que não conseguiu dizer não para crianças que precisavam de ajuda. Exatamente por isso você é herói, respondeu ele, com um sorriso cansado. Os últimos suprimentos foram descarregados e eu rapidamente fiz uma inspeção visual da aeronave. Nenhum dano aparente, todos os sistemas funcionando normalmente. Era hora de partir. Subi na cabine e liguei os motores. A decolagem seria mais rápida que o pouso. Pista vazia, aeronave leve e uma urgência crescente de sair da área
antes que a situação de segurança se deteriorasse ainda mais. Malakal Ground, MSF 047, pronto para decolagem. MSF 047, autorizado decolagem, pista livre, vento calmo. Obrigado por tudo, capitão. Voe seguro. A decolagem foi rápida e limpa. Em poucos minutos estava subindo através de 2.000 pés, deixando Malakal para trás. Olhei para baixo uma última vez e vi a equipe médica correndo de volta para o hospital com os medicamentos, pequenas figuras carregando caixas que representavam esperança para tantas famílias. O voo de volta para Entebbe foi completamente diferente. A tensão diminuiu gradualmente conforme me afastava da zona de conflito, mas foi substituída por uma profunda reflexão sobre o que havia acabado de acontecer. Havia voado através de espaço aéreo hostil, sido interceptado por caças militares, arriscado minha vida e potencialmente criado um incidente diplomático. Tudo para entregar medicamentos que cabiam numa pequena geladeira portátil. Mas esses medicamentos fariam a diferença entre vida e morte para centenas de pessoas. Durante o voo de volta, pensei muito sobre aquele momento quando o piloto do Su-25 fez o sinal de aprovação com o polegar. Ele poderia ter me forçado a alterar curso, ou pior, poderia ter me abatido como uma ameaça militar. Mas algo naquele homem, talvez humanidade, talvez compreensão do propósito da minha missão, o fez tomar uma decisão que salvou não apenas minha vida, mas as vidas de todas aquelas crianças no hospital. Isso me fez perceber que mesmo na guerra, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, ainda existe bondade. Ainda existem pessoas dispostas a fazer a coisa certa, mesmo quando isso vai contra ordens ou protocolos. Pousamos em Entebbe às 18h30, enquanto o sol se punha sobre o Lago Vitória. Sarah estava esperando no hangar, junto com toda a equipe de operações. Assim que desliguei os motores, ela correu para a aeronave. Marcos, como foi? Conseguiu entregar tudo? Missão cumprida, respondi descendo da cabine. Todos os suprimentos entregues no prazo, equipe médica mobilizada, crianças sendo tratadas. Ela me abraçou, e foi só então que percebi o quanto havia estado tenso durante todo o voo. Senti meu corpo finalmente relaxar, a adrenalina se dissipando lentamente. Soubemos dos caças, disse Sarah. Ficamos preocupados quando você não respondeu às chamadas por 15 minutos. Foi intenso, admiti. Mas valeu a pena. Dr. Mutwall disse que conseguimos chegar a tempo para as crianças em estado crítico. Naquela noite, recebi uma ligação do Dr. Mutwall. Das 23 crianças em estado crítico, 22 haviam sido estabilizadas com o plasma sanguíneo. Uma tinha chegado tarde demais, mas sem os medicamentos que levei, todas as 23 teriam sido perdidas. Também soube que as vacinas contra a cólera haviam sido administradas em mais de 800 pessoas no campo de refugiados, prevenindo um surto que poderia ter matado centenas. Numa conta simples, aquele voo salvou diretamente a vida de 22 crianças e indiretamente preveniu a morte de centenas de outras pessoas. Nunca havia feito matemática tão significativa na minha vida. Mas as consequências daquela missão foram além dos números. A história se espalhou rapidamente pela comunidade humanitária internacional. Dentro de uma semana, recebi ligações de organizações do mundo inteiro, oferecendo apoio para missões similares. Governo e agências de ajuda começaram a desenvolver protocolos específicos para voos humanitários em zonas de guerra. Mais importante ainda, aquela missão mudou minha perspectiva sobre coragem e heroísmo. Por anos, pensei que heroísmo fosse algo grandioso, algo feito por pessoas especiais em circunstâncias extraordinárias. Mas aprendi que, às vezes, heroísmo é simplesmente não desistir quando desistir seria mais fácil e mais seguro. Não foi minha habilidade como piloto que salvou aquelas vidas. Foi a decisão de continuar voando quando teria sido perfeitamente justificável virar de volta. Foi a escolha de acreditar que algumas coisas, como a vida de crianças inocentes, valem mais que nossa própria segurança. 3 meses depois, recebi uma carta inesperada. Era do piloto do Su-25 que me interceptou naquele dia. Ele havia conseguido meu endereço através de contatos militares internacionais.
A carta estava em inglês básico, claramente traduzida, mas a mensagem era poderosa. Capitão Oliveira, sou o piloto que voou ao seu lado sobre Malacau. Quero que saiba que sua coragem naquele dia me impressionou profundamente. Tenho filhos também, e pensei neles quando decidi deixá-lo continuar. Espero que as crianças no hospital estejam bem. Obrigado por me lembrar que, mesmo na guerra, ainda lutamos para proteger os inocentes. Respeitosamente, Coronel Ahmed Hassan. Essa carta está emoldurada no meu escritório até hoje, lembrando-me de que a humanidade pode florescer nos lugares mais inesperados. 6 meses após a missão, retornei a Malacau em uma visita de acompanhamento. A situação havia se estabilizado relativamente e o hospital estava operando com mais segurança. Dr. Mutwal me levou para conhecer algumas das crianças que haviam sido salvas com os medicamentos que entreguei. Foi uma experiência avassaladora. Rostos pequenos e sorridentes, falando em dialetos que eu não entendia, mas com olhos que brilhavam de vida. Seus pais me cumprimentavam com gratidão que transcendia barreiras linguísticas. Algumas mães simplesmente pegavam minhas mãos e não largavam, sussurrando palavras em árabe que Dr. Mutwal traduziu como "Obrigada por trazer meu filho de volta". Uma criança em particular marcou profundamente minha memória. Era um menino de cerca de 6 anos chamado Omar, que havia perdido os pais no ataque aéreo, mas sobrevivido graças ao plasma sanguíneo que levei. Ele correu até mim quando cheguei no hospital e me abraçou como se me conhecesse há anos. Ele pergunta se você é o piloto do avião da medicina, traduziu o Dr. Mutwal. Ele diz que quer ser piloto quando crescer, para ajudar outras crianças como você ajudou ele. Naquele momento, entendi completamente por que havia tomado aquelas decisões arriscadas. Não foi por heroísmo ou coragem extraordinária. Foi porque, às vezes, a vida nos coloca em posições onde podemos fazer a diferença. E a única coisa moralmente inaceitável é não tentar. Omar me deu um desenho que havia feito. Um avião pequeno voando sobre nuvens, com figuras pequenas acenando de dentro. No desenho, ele havia escrito em inglês básico: "Thank you, Airplane Man". Esse desenho ainda está na parede da minha cabine de voo, lembrando-me todos os dias de por que faço o que faço. A missão para Malacau tornou-se um marco na minha carreira, mas também um lembrete constante de responsabilidade. Cada voo subsequente carrega o peso daquela experiência. A consciência de que decisões que tomamos em momentos cruciais podem reverberar através de muitas vidas. Hoje, 5 anos depois, continuo voando missões humanitárias para Médicos Sem Fronteiras e outras organizações. Já levei medicamentos para zonas de desastre natural, evacuei feridos de áreas remotas e transportei equipes médicas para lugares onde a esperança parecia ter desaparecido. Mas nenhuma missão teve o impacto emocional e moral daquela terça-feira, quando decidi continuar voando em direção a Malacau, mesmo quando todos os indicadores racionais me diziam para virar de volta. A aviação me ensinou muitas lições ao longo dos anos, sobre planejamento, sobre gestão de risco, sobre tomar decisões sob pressão. Mas foi naquele voo específico que aprendi a lição mais importante: que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo apesar do medo. Quando jovens pilotos me perguntam sobre carreira na aviação humanitária, sempre conto esta história, não para glamorizar o perigo ou sugerir que devemos assumir riscos desnecessários, mas para ilustrar que, às vezes, nosso trabalho vai além de simplesmente mover pessoas e carga de um lugar para outro. Às vezes, somos o único link entre a esperança e o desespero, entre a vida e a morte. A aviação humanitária não é para todos. Requer não apenas habilidades técnicas superiores, mas também uma disponibilidade emocional para carregar o peso das decisões que tomamos. Cada voo carrega histórias humanas. Cada pouso pode significar a diferença entre tragédia e milagre. Mas para aqueles de nós que escolhemos este caminho, há uma satisfação profunda em saber que nossa profissão, nossa paixão pelo voo, pode ser usada para algo maior que nós mesmos. Há uma honra em estar na cabine de comando quando alguém precisa desesperadamente de ajuda. E você é a única pessoa capaz de levar essa ajuda
até eles. A missão para Malacau me ensinou que heroísmo não está em ações grandiosas, que fazem manchetes internacionais. Está nas pequenas decisões que tomamos quando ninguém está assistindo. A decisão de continuar quando seria mais fácil parar. A decisão de tentar quando o fracasso parece mais provável que o sucesso. A decisão de colocar as necessidades de outros antes de nossa própria segurança. Desde aquele dia, já voei em centenas de missões. Algumas foram rotineiras, outras foram desafiadoras. E algumas foram francamente perigosas. Mas todas foram importantes, porque todas carregavam algo precioso. Medicina, esperança, a possibilidade de um futuro melhor para pessoas que estavam passando pelo pior momento de suas vidas. E sempre que subo na cabine de comando do Caravan, o mesmo avião que me levou a Malacau naquele dia, olho para o desenho do Omar colado no painel de instrumentos e lembro-me de por que estou ali. Não estou ali por aventura ou adrenalina. Estou ali porque algumas vezes na vida você tem a oportunidade de ser parte de algo muito maior que você mesmo. Para os pilotos que sonham em fazer a diferença através da aviação, meu conselho é simples. Preparem-se tecnicamente, mantenham-se em excelente forma física e mental e estejam prontos para momentos quando serão testados não apenas como aviadores, mas como seres humanos. Porque quando esse momento chegar, e ele chegará se vocês escolherem este caminho, vocês descobrirão que voar não é apenas sobre dominar uma máquina ou navegar através do espaço tridimensional. É sobre carregar esperança de um lugar onde ela existe para um lugar onde ela é desesperadamente necessária. E no final, quando vocês pousarem e desligarem os motores, quando entregarem sua carga preciosa nas mãos de pessoas que dependiam de vocês, vocês entenderão que escolheram mais que uma profissão. Escolheram uma vocação que os conecta diretamente ao melhor da natureza humana. Nossa capacidade de ajudar uns aos outros, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. A história que compartilhei com vocês hoje não é sobre um piloto excepcional fazendo algo impossível. É sobre um piloto comum que se viu numa situação extraordinária e escolheu fazer o que sua consciência mandava, independente das consequências pessoais. Todos nós temos momentos assim em nossas vidas. Momentos quando somos chamados a escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. A diferença está em como respondemos quando esse momento chega. Aquele voo para Malacau durou apenas 3 horas e 15 minutos no total. Mas as lições que aprendi durante aquelas horas mudaram completamente minha perspectiva sobre aviação, sobre coragem e sobre meu papel no mundo. Se você está pensando em uma carreira na aviação, especialmente na aviação humanitária, saiba que não será fácil. Haverá momentos de dúvida, momentos de medo e momentos quando você questionará se vale a pena o risco e o sacrifício. Mas também haverá momentos de clareza absoluta, quando você saberá exatamente por que escolheu estar ali, voando através de tempestades literais e metafóricas para levar ajuda para quem precisa. E nesses momentos, quando você olhar para baixo e ver pessoas acenando agradecidas, ou quando aterrissar e ver equipes médicas correndo para descarregar suprimentos vitais de sua aeronave, você entenderá que encontrou algo muito raro no mundo moderno. Um trabalho que não é apenas um meio de ganhar a vida, mas uma forma de dar vida a outros. Então, quando alguém lhe perguntar por que você escolheu voar missões perigosas para lugares que a maioria das pessoas evitaria, você pode responder como eu sempre respondo, porque alguém precisa fazer isso e eu tenho as habilidades e a oportunidade para ser essa pessoa. No final das contas, não somos julgados apenas por nossa competência técnica como pilotos, mas por nossa disposição de usar essa competência para algo maior que nossos próprios interesses. E quando chegamos ao final de nossas carreiras e olhamos para trás, são essas missões, os voos que fizemos não por dinheiro ou reconhecimento, mas porque era a coisa certa a fazer, que nos darão a maior satisfação. A aviação sempre foi sobre superar barreiras, a barreira da gravidade, a barreira da distância, a barreira do tempo. Mas na aviação humanitária, também superamos uma barreira mais sutil e talvez mais importante, a barreira da indiferença. Recusamos aceitar que sofrimento distante
não é nosso problema. Escolhemos acreditar que, se temos a capacidade de ajudar, temos também a responsabilidade de tentar. Então, da próxima vez que vocês estiverem voando, seja numa missão de rotina ou numa situação de emergência, lembrem-se de que carregar a responsabilidade da aviação é carregar a responsabilidade de conectar pessoas, lugares e possibilidades. É uma responsabilidade que deve ser levada a sério, mas também é um privilégio que poucos têm a oportunidade de experimentar. E se um dia vocês se virem numa situação onde precisam escolher entre segurança pessoal e a possibilidade de salvar vidas, espero que lembrem desta história e encontrem coragem para fazer a escolha certa, mesmo quando ela for a mais difícil. Porque às vezes, a diferença entre tragédia e milagre é simplesmente um piloto disposto a voar um pouco mais longe, um pouco mais alto, ou um pouco mais arriscado que o normal. E nessas horas, descobrimos que nossa profissão é muito mais que mover metal através do ar. É mover esperança através da distância que separa o desespero da salvação. Se você gostou dessa história de coragem e determinação nos céus e quer ouvir mais relatos reais de pilotos que enfrentaram situações impossíveis para salvar vidas, inscreva-se no canal Caixa Preta. Aqui, toda semana trazemos histórias verdadeiras de aviação que vão fazer você entender que, às vezes, voar é mais que uma profissão, é uma missão de vida. Deixe nos comentários qual situação de emergência você gostaria de ver relatada no próximo episódio. E não esqueça de compartilhar esta história com quem você acha que precisa ouvir sobre a coragem de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Até o próximo voo.